capítulo número 14. Evangelho de Jesus, qual explicou em João. Capítulo 14. Versículo 3. Vamos ler do primeiro ao 3. João, isso é fácil, todo mundo já para você, porque livro de João todo mundo conhece. Lembra a sua palavra. Amém? Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, a outra tradição que eu tenho, quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, vós também. Podeis estar sentados. Alegria no meu coração. Esta noite eu cumprimento a igreja na paz bendita do nosso Senhor Jesus. Paz do Senhor. Eu gostaria que os irmãos tivessem atento, amado, enquanto eu estarei pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que não tivesse movimento. Eu gostaria mais que vocês dessem espaço para ouvir a palavra de Deus. Eu estarei falando esta noite a palavra. Estarei falando sobre a segunda vinda de Jesus. A igreja amada precisa ouvir sobre a volta do Senhor Jesus. A igreja precisa entender, amados, que nós não fomos chamados para permanecermos aqui. Que aqui amado, é apenas uma passagem. É um período de preparo da igreja. Mas nós temos uma promessa feita por Jesus Cristo, que Ele vai voltar para levar a igreja. Então é isso que queremos falar esta noite. O tema é a segunda vinda de Cristo, uma promessa gloriosa. Existe na Bíblia, amados, 365 promessas na Bíblia Sagrada. E mais de 380 vezes a Bíblia fala que Jesus Cristo vai voltar. Então há mais aviso de que Jesus Cristo vai voltar do que as promessas terrenas. Ou seja, a promessa da volta de Jesus, a promessa gloriosa, é anunciar, queridos, mais do que as outras promessas que o crente já alcança aqui nesta vida. Louvado ao nome de Deus. Maravilha. A leitura que nós lemos, amado, a leitura que nós acabamos de ler, o próprio Jesus diz, na minha Bíblia, linguagem hoje, diz que quando eu fui preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo. Agora a pergunta nesta noite que eu faço para você: você está
para que a promessa de Deus de levar a igreja para o céu, você está preparado para que esta promessa se cumpra na sua vida? Porque quem prometeu, amados, é fiel. Mas agora a outra pergunta é essa: eu estou sendo fiel? Você está sendo fiel? Você é mesmo crente, cristão verdadeiro, que está preparado? Porque ele é fiel. O versículo 2 ele diz: se não fosse assim, eu não teria dito. Então isso aqui, amado, pesa muito sobre os nossos ombros. Se não fosse assim, ou seja, se isto não fosse verdade, se isto não fosse verdade, eu não estaria afirmando para você: louvado é o nome de Jesus Cristo. E a volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela pode acontecer agora. Ela pode acontecer agora, queridos, a volta de Jesus Cristo. E eu gostaria, vir, eu quero que você também preste atenção mais, tá bom? Se eu estou brincando, mas que eu quero que o povo entenda o recado de Deus aqui, eu tenho atenção. Eu não quero movimentar nada que venha atrapalhar lá os irmãos receberem. Porque eu não quero perder tempo aqui de ser crente, mas também não quero perder tempo batalhando com crente que não quer ir para o céu, porque não vai compensar nem para mim, nem para a pessoa que não quer ir ao céu. Estamos vivendo uma época em que os irmãos esqueceram da volta do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai voltar para levar a igreja. Estamos vivendo uma época, amados irmãos, que parece que o povo acha que essas palavras não são verdadeiras. E ele disse: se não fosse verdade, eu não teria dito. Eu vou voltar para levar a igreja. Eu vou voltar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Já observou esses dias, meus queridos irmãos? No culto de terça-feira diminuiu, está descantido. No culto de quinta-feira, descantido. Vocês só verão nos domingos. A igreja que está aguardando Jesus Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, não é crente turista. Não é crente turista. Louvado é o nome de Jesus. A igreja do arrebatamento, queridos, que Jesus vai voltar, amados irmãos, não é crente religioso. Religioso que tem um ritual, e ele vai para o ritual, porque naquele dia é ritual, mas a igreja do arrebatamento é igreja de crente que congrega. Eu não entendo e nem acredito, a não ser que o irmão esteja trabalhando, a não ser que você seja empregado em horário que é de culto, mas pelo contrário, se acha que Deus não está vendo que a pessoa está lá de boa, amados irmãos. Tem muita gente que está desviada e não sabe. Muita gente está desviada, pensa: não, eu vou domingo, é normal, não. Isso é para crente religioso. Para o cristão
congregar é a coisa mais graciosa que Deus já deu para ele nessa terra. Então, amado, Jesus Cristo, então, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo é uma promessa gloriosa. Agora eu estou achando gloriosa. Você está achando gloriosa porque os que acham que a vinda de Jesus Cristo, que a promessa que ele deu de voltar e levar para si mesmo, Cristo, na verdade, acha que é gloriosa a vida, acha que é importante e acha que vale a pena, então santifica-se a si mesmo. Aquele que acredita que João disse, santifique-se a si mesmo, procure buscar a Deus a si mesmo, porque Jesus Cristo vai voltar para levar a igreja. Aleluia. Deixa eu dar um recadinho para vocês, querido, nesta noite da parte de Jesus Cristo. Pensa no Jesus que está com saudade de ter a noiva dele ao seu lado. Pensa no Jesus, amado, que após levar a igreja dele, ele não vai passar nem um momento sem ela. Ele não quer passar nem um momento sem você. Ele eu vou voltar. Depois que eu preparar as mansões para vocês, eu vou levar vocês para mim mesmo. Aleluia! Pastor, então a igreja não é de Jesus? Sim, é de Jesus que está falando. Eu vou ter vocês como vocês são, eu do meu lado. Então Jesus, amado, está almejando a hora de ter aquilo que ele conquistou no Calvário com seu sangue lá. Aleluia! Ele não quer mais uma igreja distante. Aleluia! Após o arrebatamento da igreja, Jesus não quer uma igreja distante. Ele quer uma igreja que adore face a face com ele no lado de Jesus. Os cultos de louvor, os cultos de adoração que agora tem é só um ensaio. É um culto de adoração, é devoção a Deus, mas a igreja, amados irmãos, está preparando, louvado o nome de Jesus, para adorar a Deus no céu. Louvado o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. No capítulo, amados irmãos, no mês 14, verso 8 ou 18, amado, ele diz assim, olha o que ele diz: não vos deixarei órfão. Oh glória, maravilha. Só que esse, o versículo 14, amado, não é aquele mesmo, aquela mesma mensagem que Jesus diz, olha, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo para que fique convosco. Não é isso aqui, não. Aleluia. Ou seja, a presença de Jesus Cristo vem com a igreja através do Espírito Santo. Mas o texto do versículo 18, Jesus não está se referindo a isso. Ele está falando dele pessoalmente com a igreja. Aleluia. Não vos deixarei órfão. Oh, aleluia. Voltarei para vós. Essa é a promessa chamada promessa confortadora. Olha aqui para mim, querido. Não se preocupa se você está passando tribulação, se é momento de angústia, se é momento difícil de batalha. Aleluia. Não importa, amados irmãos, está chegando o momento. Esta palavra é uma mensagem confortadora para o seu coração. Jesus está dizendo, olha, fica tranquilo, vocês não vão ser filho órfão. Eu tenho uma promessa gloriosa. Eu vou voltar por vocês. Vocês não são pessoa, filho que não tem pai. Aleluia. Para isso ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Aleluia. Para a igreja não ser desamparada. Oh, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Esta é uma promessa, meus queridos irmãos, confortadora. É uma mensagem confortadora.
Eu fico todo empolgado com esta palavra. Eu estava estudando, amados irmãos, estudando esse sermão, preparei ele ontem. Eu estava tão maravilhado ali, né? Parece que eu estava ouvindo Jesus falar direto comigo ali naquela sala onde eu estava estudando. Jesus falando para mim: voltarei para vós. Aleluia. Você não é igual, louvado pelo Senhor. Ele não vai ficar sozinho. Eu vou voltar para você. Aleluia. Ele vai voltar para mim. Ele vai voltar para você. Louvado pelo nome de Jesus. Oh, aleluia. Um dos propósitos do arrebatamento. Olha aqui para mim. Olha quanto é importante. Um dos propósitos do arrebatamento é que Jesus Cristo vai voltar para que os crentes vivam ao seu lado, adorem ao seu lado. Olhe para a face daquele que deu a vida por você. Ele disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora ele tem algo mais. Ou seja, ele tem algo mais. Ele não só perdeu a vida pela a igreja, ele quer que te perde. Oh, glória! Em 1 aos Tessalonicenses, quando Paulo fala, amados irmãos, da volta do Senhor Jesus Cristo, Paulo fala ensinando para que os irmãos não sejam como os demais que não têm esperança, né? Aí ele fala dos que vão ressuscitar, ele fala dos que vão ser arrebatados para o céu. Aí ele termina no versículo 18, capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses, dizendo assim: olha, portanto agora, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, diga para cada um, fale da volta do Senhor Jesus Cristo, diga que Jesus Cristo vai voltar para levar a igreja. Aleluia. Mas isso aqui, querido, precisa estar dentro aqui. Olha aqui, querido, isso precisa estar dentro do nosso coração. Sabe o que faz um crente ficar frio? Não se alegra mais, não ter desejo de ler a Bíblia, não ter desejo de orar, não ter desejo de jejuar, não ter desejo de santificar, não ter desejo de cultuar, não ter desejo de ser envolvido, porque, por exemplo, falando, aleluia, nós temos que estar dentro, nós temos que estar envolvido, nós temos que fazer parte, nós temos que estar interagindo, nós temos que estar, amados irmãos, a verdadeira igreja é o seguinte: precisa estar envolvida, inserida. E quando o crente está nessa condição, amado, ele é um crente que tem prazer, serve a Deus com prazer. Eu chamo na escola bíblica hoje. Aqui, amado, eu lembro o contínuo de gente que tem. Que mais quer os irmãos? Eu falo: não, mas eu estou cansado. Todo mundo cansa. Todo mundo trabalha, aqui não tem que não trabalha. Mas por que esses irmãos não ficaram com os outros, ficaram em casa dormindo? Porque eles estão aguardando a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus está dentro deles, aleluia. Eles estão trazendo, porque estão na expectativa da volta de Jesus Cristo. Coitado, muitas vezes você está desviado e nem sabe que está desviado. A pessoa que está, é fácil você evidenciar uma pessoa que está desviada. Não gosta mais da escola bíblica, não precisa mais ouvir a palavra, não gosta de estar na terça-feira, não gosta de estar na quinta-feira, no culto da vitória, não gosta mais de estar no culto de oração nas quarta-feiras. Mas se eu não estiver aqui na quarta, eu estou todo culto. Se eu não estiver aqui na quarta, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Foi algum trabalho. O crente que aguarda o arrebatamento, ele gosta de estar envolvido. É como diz a história, quando você faz um projeto, alguma coisa, convida alguém, e alguém com muitos diz: conta comigo, estou dentro. A igreja do arrebatamento é o tipo de crente que você pode contar com ele. Vamos para o congresso, já estou passando a roupa, já estou com ferro no paletó, já estou passando o vestido, já estou preparando, já vou ao congresso. É o tipo de crente que está dentro. Significa que tem tocha, que tem fogo, que tem chama. Você não quer desviar, fala não, que tem que andar assim mesmo. Seja para o congresso ele não vai, seja para a oração ele não vai, seja para o culto ele não vai, o mundo se não vem. Mas não significa o que ele está fora. E o diabo pegando o branco dizendo assim: não precisa.
glória! Aleluia! Mas tem muito óleo. Então, querido, você não se alegra com a promessa gloriosa do Senhor. Ele está dizendo que não vai deixar nós sozinhos, não. Aleluia! E o crente que está aguardando a volta de Jesus, amado, ele tem um segredo com ele. Sabe o que acontece? Ele quer vir parecer com Jesus. Aleluia! Olha para você, pessoal, dá uma olhadinha em você. Aleluia! Olha um pouquinho para você. Você parece com Jesus? Louvado o nome de Jesus. Dá uma olhadinha em você. No que você fala, no que você diz, no que você faz, nas suas ações, moral, espiritual, na tua vida de justiça, na tua vida de santificação. Dá uma olhadinha para você. Veja se você tem a caricatura de Jesus, a semelhança de Jesus, a semelhança do santo. Mas não creem que dão um arrebatamento, aleluia, eles têm lá fora, irmão. Pois a Bíblia diz que assim como os anjos são, nós seremos no céu. Oh, aleluia! Outra vez a Bíblia diz, porque a igreja será após o arrebatamento, mas não semelhante a Cristo, aparência de Jesus Cristo, o cheiro de Jesus Cristo. Essa é a igreja do arrebatamento. Oh, aleluia! Primeira promessa foi, amado, confortadora, que ele vai voltar. E se o Moisés durar em pé, porque ele tem jeito de durar em pé, a invocação dele está pronta, porque Jesus Cristo vai voltar. A segunda promessa, amado, é a promessa esclarecedora. É esclarecedora. Essa noite eu ouvi o evangelista Natan de Guarda falou sobre a fé que a volta de Jesus Cristo é semelhante à das moças, à das virgens. Oh, aleluia! Por que virgem, pastor? Aleluia! Olha aqui para mim, porque a igreja é comparada a moças virgens. Isso representa, amado, uma igreja que não é contaminada. Uma mesma moça, como ela, amado, não se casa em pé da virgindade, ela se contaminou. A igreja não é comparada a uma meretriz, a uma prostituta. A igreja é comparada a uma virgem. Então diz que 10 virgens, 10 moças, aleluia, saíram para encontrar o noivo, estão aguardando o noivo. Diz que tartando longe bosquejaram, ou seja, dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Ouviu-se um clamor. O arauto pega-lhe a trombeta, começa a anunciar: o noivo está chegando, o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou. E as 10 se levantaram, aleluia. 5 dela era santa, prudente, temente, verdadeiramente preparada, saiu com as suas lâmpadas, aleluia, acesa para entrar na festa, entrar na sala das bodas, na sala oficial. Louvado o nome de Jesus. E elas entraram com o noivo, cantando, adorando, aleluia, e as portas se fechou. Mas havia 5 delas que não estavam preparadas e foram buscar azeite, porque suas lâmpadas estavam separadas. Ao retornar, bateram. Abre-nos. Mas a voz da ninguém ficou. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Oh, aleluia. Amados irmãos, infelizmente vai acontecer com muitas pessoas que cantaram, que pregaram, amados irmãos, que profetizaram, que foram membros, que passaram a ceia, mas não levaram a sério, não acreditaram realmente que Jesus ia voltar, não tinha palavra de Deus por ver na cidade, aleluia, e vai ser tarde demais, porque no dia da volta de Jesus Cristo, aleluia, no dia da volta dele, não é dia de procurar azeite, não é momento de acender a candeia, não é
seja, por isso que é chamado esse tema, eu coloquei, amado, a promessa estabelecedora. Ele avisou. Olha aí como ele diz, amado. Eis que cedo vem. Aleluia. Cedo. Para muita gente, Jesus Cristo está tardando. Para muitos assim, Jesus Cristo vai voltar. Muitos não. Agora eu vou dar minha vida, deixa mais para frente. Olha o que Jesus está dizendo. Para você, Jesus está tardando, não vai vir agora, tal. Mas o que ele está dizendo é esquecer do velho. Ele está falando para a igreja. Olha para que ele está falando. Ele está falando para a igreja de Filadélfia. E a igreja Filadélfia, amados irmãos, ela é representada por uma igreja irrepreensível, pela igreja santa, entendeu? Pela igreja que guardava a palavra, e tinha o amor de Cristo no seu coração. Mesmo assim, para essa igreja, amados irmãos, a igreja que está em comunhão representa o crente que está em comunhão, representa o crente que está bem com Deus, amado, representa o crente fervoroso, de unção, de jejum, de santificação, do crente que abandona o mundo. Mas mesmo assim, Jesus está dizendo: esquecendo bem, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo, ele está querendo tomar a tua coroa. Ele cria meio de coisa para tomar a nossa coroa, a coroa da salvação, que é a coroa do salvo. Todos sabem que é uma coroa. Ele está falando: olha, eis que o Senhor vem. Ou por isso que ele quer dizer, a promessa estabelecedora é esquecendo o velho. Maravilha! Ou seja, ele pode vir qualquer hora. Qualquer hora ele pode vir. No livro de Apocalipse também, amado, no capítulo 22, versículo 12, ele diz: eis que cedo vem. No 3 e 11, ele está dizendo: eis que vem sem demora. Sem demorar, não vou demorar. Ele fala para a igreja: eis que vem sem demorar. Mas ele fala aqui, amados irmãos, nessa outra palavra, aqui ele diz: olha, ele fala de geral, para toda a igreja, esqueceram bem. E o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Ou seja, visto como ele, Jesus também fala, não vai ter como alguém desculpar, porque ele disse: não vou demorar. Uma hora ele fala: eu não vou demorar. Esclarece, tome cuidado, te prepara. A outra vez ele diz: esquecendo vem. Ou seja, por que era esclarecedora? Por isso, porque ele está bem claro o que ele fala: não vou demorar, esquecendo venho. Ou seja, estou alertando que eu vou voltar para levar o meu povo. No livro lá de Apocalipse, aqui 2 e 25, ele diz para a igreja de Tiatira: o que tem, retenha. 2:25, o que tem, retenha, até que eu venha. O que você tem? O que Jesus está falando que você tem? A tua salvação que foi ganha pela morte de Cristo no Calvário. A tua comunhão com Deus que você tem. Olha aqui para mim. A comunhão que você tem com Deus. O tipo de filho de Deus. Como diz a palavra de Deus: e a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Você tem um tipo de filho de Deus. Aleluia. Porque através de Jesus Cristo, a sua palavra, você tornou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos receberam, Deus deu o poder de ser filho de Deus. 1 João capítulo 3, verso 3. Agora somos filhos de Deus. Glória a Deus. Você é salvo. Cuidado para você não perder aquilo que você tem. Reter, amados irmãos. Aleluia. Reter é isso aqui, ó. Aleluia. Reter isso aqui. Não estou olhando a Deusinho. Amado, reter isso aqui, ó. Pegar e colocar assim no bolso, ó. Aleluia. Guarda com segurança. Aleluia. Alguém quer tomar aquilo que
doutrina para um evangelho light. Entendeu, mano? Muitos já trocaram a sua doutrina, aquilo que aprenderam desde o princípio, para um evangelho light, um evangelho que não vai conduzir o céu. Cuidado, Jesus está voltando. Repreende aquilo que você tem. Quanto sente a salvação na sua vida essa manhã? Não só os que sentem que já é salvo. Guarda os dons espirituais. Guarda aquilo que você já recebeu de Deus. Aleluia. Porque Ele vai voltar. Aleluia. Louvado no Senhor Jesus. E em terceiro lugar, irmão, a verdade sobre a vida de Jesus Cristo. Aleluia. Ele virá pessoalmente. Essa é uma das grandes verdades. Atos 1:11. Maravilha. Amados, Ele vai voltar. Essa é a verdade. Ele vai voltar pessoalmente para levar a igreja. Oh glória. Louvado o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, amado, está preparando a igreja. O Espírito Santo, ele tem um poder regenerador. Quando Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Consolador. O papel do Espírito Santo, amados irmãos, é transformar, é regenerar, é lapidar, é transformar o cristão. É aí quando Jesus falou assim: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Louvado o nome de Jesus Cristo. Essa palavra lá é zelavá, né? Aquele, como Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Essa água não refere àquela água que Jesus batizou, não. Esse é um trabalhar do Espírito Santo, assim como Eliezer, aleluia, o mordomo de Abraão, aleluia, Eliezer, na tipologia do Espírito Santo, louvado o nome de Jesus de Nazaré, aleluia, Abraão, na tipologia do pai, que quer ver o seu filho casado, que quer uma noiva para o seu filho Isaac, Isaac é a tipologia de Jesus Cristo, aleluia, louvado o nome de Jesus Cristo. Rebeca está vivendo no mundo, a casa de Labão representa o mundo. Rebeca estava lá, mas não tinha adorno. Chega Eliezer, Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vier, e quando ele vier, ele convencerá o pecador da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo desceu a este mundo, ele está convencendo homens, mulheres, jovens que têm o temor de Deus, que têm sede de Deus, aleluia. E ele coloca Rebeca, no nome de Jesus, ele dá joia de Rebeca, ele adora Rebeca, prepara Rebeca, no nome de Jesus. Espírito Santo conduziu os crentes em direção de Jesus Cristo, louvado o nome de Jesus, aleluia. E o Isaac da tipologia de Cristo já está vindo, já está no deserto, ou seja, o deserto é o espaço entre a terra e o céu, entre o céu e a terra e o céu. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Enquanto Isaac pegou Rebeca, ele foi para a casa do seu pai, da sua mãe, ou seja, o céu. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Todo crente em comunhão com Deus, ele já sente a volta de Jesus. Ele já vê Jesus. Rebeca veio montado nos camelos. Os camelos significam os obreiros. Obreiro, aleluia. Oh glória. Que trabalha ensinando, pregando,
Hoje nós vemos Jesus pela fé, mas naquele dia nós vamos ver Ele como Ele é. Oh, aleluia! Nós vamos cantar o hino desta noite, assim como Ele é. O veremos, louvado ao nome de Jesus. Como disse também, assim como eu disse, menino, ainda não foi manifestado o que acontecer, mas sabendo que quando Ele se manifestar, Ele vai se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, cheio de glória, não com mais fraqueza espiritual, mas cheio da glória. Os pais disseram: para onde está Deus? Porque estás olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Há de vir assim como Ele foi, há de vir. Ou seja, Ele é o mesmo Jesus. A Bíblia de Deus. Eu disse que essa é uma verdade sobre a vida de Jesus Cristo. Ele vai vir pessoalmente buscar a igreja, buscar os salvos. Eu não penso em apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu sou apaixonado porque nela me encontro as promessas. Aleluia. Então, por isso que eu falo, mano, quando você vê um crente, aí eu falo, eu estou sem ânimo. É porque ele perdeu o prazer pela palavra. É porque ele não medita mais. É porque ele não busca mais a Deus. É porque a chama se apagou. Se tem alguém esta noite que está desse jeito, eu convido você. Ainda é tempo de arrumar. Ainda é tempo de se preparar. Louvado o nome de Jesus. O Espírito Santo, o Eliezer de Deus, que é de adorar. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Oh, glória! Aqui é nós. Você viu o que é? A verdade é o que de Jesus, Ele vem pessoalmente. Você não é rápido, não vai dar pregar todo pela mensagem mesmo, né? Quarto lugar, o propósito da vida de Jesus Cristo é ressuscitar os mortos. É por isso que Paulo fala assim: olha, não seja como os demais que não têm esperança. O meu pai já está lá. A minha mamãezinha já está lá. O teu parente, quem sabe você tem parente que já foi. E um dos propósitos do arrebatamento, aleluia, oh glória, vai tirar o poder da morte sobre a igreja. Porque quando a igreja ressuscitar, o domínio dela acaba, louvado por Jesus, porque nós não vamos ficar lá. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, ou com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh glória! Irmão, imagine. Lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1 até o 56, fala deste momento glorioso. Quão precisamos desde Adão, os santos profetas, a igreja que sofreu martírio e os que sofrem até hoje. Amados irmãos, vão estar ressuscitando no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que aquilo que é mortal
se revestirá da imortalidade, ou seja, vai ressuscitar para não morrer mais. Aquilo que é corrupto, perecível, se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, vamos se revestir de um novo corpo. Oh, aleluia! De um novo corpo. Um corpo não cansado. Um corpo não corpo do pecado. Um corpo não corpo da concupiscência. Mas um corpo santificado. Mais um corpo de glória. Mais um corpo que tem o brilho de Deus. Aleluia! Então, queridos, um dos propósitos do arrebatamento é esse aí: a ressuscitar os mortos. Em quinto lugar, amado, arrebatar os vivos. Olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha você, olha você, olha para você ver isso. Talvez você nem se ama. Talvez você seja uma pessoa inferior. Mas faça se amar mais. Porque você não é aquele que atualmente está dizendo, e nem aquele que alguém falou que você é. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Você é a igreja do Deus. A igreja, a imaculada, a santa, a noiva, a joia, a menina dos olhos de Deus. Primeiro Tessalonicenses 4:17. Depois nossos que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontramos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! O primeiro propósito, aleluia, no nome de Jesus, como eu disse, o que vai acontecer, aleluia, no arrebatamento, ressurreição dos mortos, louvado pelo Senhor, a transformação, a metamorfose dos mortos. Em segundo lugar, amado irmão, o arrebatamento, haverá uma ação poderosa, aleluia, do Espírito Santo também em nós, aleluia, na mesma hora, amado, em que nós somos levados para o céu, mas já acontece na metamorfose, nós vamos ser transformados, não abrir e fechar de óleo, é para a glória, porque esse é o propósito do arrebatamento da igreja. Após a ação que acontece com aqueles que estão mortos, estão nos pondo no túmulo, aleluia, a elevação, aleluia, na igreja, a palavra arrebatamento vem do grego, que quer dizer assim, pegar algo de um lugar para outro com rapidez, violento, ou seja, Jesus amado, quando chega a hora disse, é agora meu filho, a igreja está no céu, aleluia, no céu, porque Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Quantos aqui estão aguardando o arrebatamento da igreja? Parece que eu estou vendo uma fileira de anjos do lado, uma fileira de anjos do outro, para recepcionar a igreja triunfante, que venceu o mundo pela fé, que venceu o mundo pela oração e o jejum e a santificação. Aleluia! Olha aqui, amados irmãos, oh glória! E a igreja não vai ter cabeça direita, cabeça esquerda.
eu estou orando pelos meus filhos, Pai. Para que nenhum deles venha perecer. Para que nenhum deles venha desanimar. Mas que eu possa olhar com meus olhos naquele dia, Senhor, e ver cada homem que está aqui, cada mulher, cada jovem, Senhor, triunfantemente no céu. Senhor, que eles alcancem graça, que eles alcancem força, papai, para que setores, juntamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.